tarde, pessoal. Bem-vindos. Eu sou a Regiane Basso e vim aqui hoje ensinar a aula que eu prometi no sábado passado e eu tive que reagendar para hoje, tá bom? Então eu peço que vocês compartilhem aí a live, tá bom? Para outras pessoas também aprenderem a fazer essa massa. Essa é a nossa terceira aula desse mini curso, tá bom? Então, vamos lá, vamos ir compartilhando para outras pessoas aprenderem essa receita. Oi, Simone, boa tarde. Boa tarde, Roselene. Vamos aguardar um pouquinho aí o pessoal chegar. Enquanto isso, eu vou só ligar a minha água que eu já coloquei aqui, tá? Ela precisa ferver, tá bom? A minha água precisa ferver. Então vamos compartilhar aí o vídeo, gente, por gentileza. Em tempos de pandemia temos que ser solidários para outras companheiras e companheiros aprenderem e de repente fazer disso até uma fonte de renda, né? Vamos ver quem tá falando oi. Gente, eu não enxergo, vocês me desculpem. Ronivon, ai, olha que nome artístico. Bem-vindo. Gente, essa receita aqui é uma massa muito básica e é a que eu faço até hoje para os meus clientes, tá? A não ser quando é algo muito específico, como de mandioca, como de cabotiã, tá bom? Ou até mesmo a de milho. Então aí eles já entram naquela categoria de salgados gourmets, né? Então, oi Kelly, bem-vinda. Vamos compartilhar, por favor, para mais pessoas irem assistindo, irem aprendendo. Eu já coloquei aqui, enquanto a gente aguarda as pessoas chegarem, 1,2 litros de água, tá bom? A gente tem que esperar ferver essa água, porque o resto das minhas coisas já tá aqui em cima da mesa. O meu mise en place tá feito, tá bom? Aí vocês não precisam se preocupar em anotar as quantidades, porque já tá na descrição do post, tá bom? Oi, Eliette, boa tarde. Ô, gente, vocês estão me assistindo de onde? Como hoje é uma receita, vamos dizer, mais fácil e simples, dá pra gente interagir mais do que nas aulas passadas. Porque vocês, não sei se todos vocês aqui que estão agora assistindo, viram as duas aulas anteriores, que começou lá no sábado, dia 2 de maio, tá? Eu ensinei a massa levedada, massa fermentada, tá bom? E aí a gente fez esfirra fechada, esfirra aberta, né? Eu não lembro se eu fiz trouxinha com vocês, mas é muito fácil também fazer trouxinha. Oi, Meire, boa tarde. Boa tarde, Maria Aparecida. Vocês estão falando de onde? Escreve aí pra mim. E como eu prometi desde a primeira live de mini curso, que foi no dia 2 de maio. Oi, Sueli. As pessoas que compartilham e que fazem as receitas e me mandam fotos, porque vocês assistem e depois tem que testar, né? Pra ver se conseguiu fazer. Então, as pessoas que compartilham as lives, tem que compartilhar todas, tá? Vão ganhar um certificado online da Donas Delicata,
bom? Aí é só vocês imprimirem aí na cidade de vocês. Oi, Aline. Oi, Geisa. O Kelly, não tem problema que você tá trabalhando. Você depois faz isso depois, tá bom? Essa live ela vai ficar salva. Olha, a Eliette tá em Ilha Bela. O Ronifon tá em Piracicaba, é isso? A Meire Itaquera, São Paulo. Oi, Joana, tudo bem? Aqui, gente, tem 1,2 litros de água, tá? Então, enquanto a gente tá conversando, é o momento em que a água precisa ferver, tá bom? E o resto dos ingredientes tá lá na descrição do post, tá? A gente vai precisar também de 150 ml de óleo, tá? 2 colheres de sopa de caldo em pó de galinha, ou então vocês podem pôr aqueles cubos também. Como eu não uso sal, porque esses cubos, né, esse caldo já tem bastante sódio, não tem necessidade do sal. Então, por isso que eu uso 2 colheres de sopa, ou caso for o cubo, né, que é aquele tradicional, a gente pode usar de 8 a 10 cubos, tá bom? Aí vocês podem sentir o sabor da água conforme vocês forem acrescentando, tá? E a minha água aqui já tá quase fervendo. E aí, para essa quantidade, a gente precisa de 1 quilo de farinha, tá bom? Mas quem estiver chegando agora não precisa se preocupar, que tá tudo escrito no post, tá na descrição a receita. Mandacaru, nossa, tá quase fervendo aqui. Ah, legal, dá pra ir fazendo e acompanhando. Oi, Dani, tudo bem? Boa tarde. Que bom que é a primeira vez, espero que você goste. Você tá falando de Pelotas. Olha que bacana, divulga aí, compartilhe, tá? Oi, Denise, primeira vez também. Olha, ela tá de Timóteo, Minas. Tem bastante gente nova aqui hoje. Então, ó, deixa eu pegando aqui, que tá na minha mesa. A água já tá levantando a fervura, então eu vou despejar aqui, ó, 150 ml de óleo. Olha aqui, ó, 150 ml de óleo. Eu gosto muito desses copos medidor. A água, inclusive, eu medi nesse copo. Então, o 500 ml dá aqui, ó, eu coloquei até a boca. Então, ele dá aproximadamente 1.200 ml de água, que é o que está na descrição. Aí, eu coloquei agora o óleo. E aí, ó, o pó. Tá vendo, gente? Eu preciso até comprar outro, que o meu já tá acabando. Olha lá como que fica a minha colher, tá vendo? É bem generosa. Ó, 1, 2. Não vou pôr sal, tá, gente? Porque já vai estar bem temperada essa minha água, tá? Agora, se vocês optarem por usar o caldo que vocês cozinharem o recheio, né? Quem cozinha o frango, pode também, tá? Eu, particularmente, eu não gosto do sabor que fica. Mas tem pessoas que gostam e que ficam agradável ao paladar. E aqui, ó, eu tenho 1 quilo de farinha de trigo, tá? Deixa eu pegar um guardanapo, que eu vou precisar segurar a minha... Ó, eu vou mexer com uma colher de pau bem grossa, ó, tá vendo, gente? Essas comuns de cozinha não dá muito certo. Elas podem quebrar, porque elas são mais fininhas, mais frágeis aqui, né? Ou então vocês podem usar escumadeira mesmo. Vamos lá, gente, precisamos atingir aí bastante compartilhamento e pessoas assistindo ao mesmo tempo, tá bom? A minha água tá fervendo, vocês estão conseguindo ver aqui, ó, né? Então eu vou colocar tudo de uma vez, ó.
vou segurar aqui e vou mexer. Ai, Regiane, vai virar uma pelotada. É assim mesmo? É. É assim. Por isso que precisa de uma colher ou de uma escumadeira bem firme para poder ir mexendo, tá? Ó. Medo de fazer força aqui no fogão e sair tudo do lugar e balançar muito o meu celular para não desfocar muito para vocês. Mas ó, tá vendo, gente? A gente tem que ir. Quem é homem, né, tem mais força no braço, ou então tem um maridão aí, um namorado, alguém, o pai, para mexer, vai facilitar bastante. Eu abaixei o meu fogo aqui e continuo mexendo. Vocês conseguem observar que já virou a massa da coxinha? Eu vou tirar os comentários para ver se dá para ver. Ó, tá vendo? Ó. Eu vou deixando ela um pouco aqui. Olha que beleza, 100 pessoas ao mesmo tempo assistindo. Muito obrigada e bem-vindos, tá? Então, ó, esse tempinho que ela ainda continua na panela serve para ir cozinhando a farinha, para não ficar com gosto de farinha a nossa receita aqui, a nossa massa. Ó, praticamente já tá pronta e é isso, tá bom? Eu vou pegar agora vocês aqui. Vou trazer vocês para a mesa. E vou, ó, jogar a minha massa aqui na mesa, ó. Tá vendo, ó? O fundo da panela fica um pouquinho sujo, mas é normal, tá? Deixa eu pôr na pia. Essa massa aqui, gente, tá extremamente quente e é evidente que se eu ficar trabalhando ela com a mão, eu vou me queimar, correto? Então, para facilitar, eu uso um rolo, ó. Daqui a pouco eu volto os meus comentários aqui. Isso ajuda a esfriar e já vai desmanchando pequenos gruminhos de farinha. Ó, aqui tem uma bolinha de farinha. Então eu já pego e já retiro, tá? Ó. Quando
quando a gente tava ali no começo, de repente quem olha fala, ai, não vai dar certo. Porque vira mesmo dá a impressão que é muita farinha para pouca água, né? E não. Ó, tá vendo? Isso ajuda a esfriar. Eu vou deixar a massa aberta um pouquinho aqui, ó, vocês estão vendo que tá subindo o vapor da massa, né? E enquanto ela fica aqui dando uma esfriada, eu vou pegar meu queijo, que eu já cortei em cubos, e eu coloquei ele no congelador, e vocês vão entender por quê. Meu queijo. Deixa eu pegar um prato. Ó. Tá aqui meu queijo picado, ele não tá pequeno, opa. Ó, tá tá quadradinhos bem grandinhos. Então o que eu vou colocar aqui? Vou colocar um pouco de orégano nesse queijo, ó. Tá bom? E vou dar uma misturada aqui. A massa, gente, ela está extremamente quente. O queijo que eu tenho aqui é mussarela. Então, até mesmo numa massa morna, a hora que eu for envolver esse queijo para formar a bolinha, mesmo a massa morna, ela vai começar a derreter o queijo. Então, por isso que a gente congela o queijo para facilitar, tá? Na hora da gente enrolar ele na mão, ele não derreter, ele não esmigalhar, tá bom? Então, ó, vamos mexer de novo. Ó, agora já dá para pôr a mão, ó. Apesar de estar muito quente. Ó, uma pelotinha. Ó. Ainda tá quente, eu vou... Não tô a fim de queimar minha mão. As pelotinhas de farinha a gente tira. Ó. Fazer assim para facilitar. Olha lá, tá? Então, enquanto ela fica aqui esfriando, eu vou mostrar para vocês, então, os recheios, tá? Ó, eu tenho aqui frango, que eu cozinhei, desfiei, e vocês estão percebendo que ele não é muito úmido. Dá pra ver ou tá desfocado, hein? Ó, tá vendo? Porque se ele ficar muito úmido, gente, na hora de eu fechar o meu salgado, aquele líquido vai sair pra fora e vai impedir que eu feche o meu salgado de forma correta, tá? E tenho aqui também a carne moída que eu temperei, tá? Eu só coloquei alho, cebola, sal e pimenta do reino, tá bom? E aí depois que eu desliguei a minha panela, que eu tirei do meu forno, do meu fogo, e ela esfriou um pouco, que eu coloquei bastante cheiro verde, tá? Por que eu fiz isso? Porque senão o cheiro verde fica muito preto.
E ainda assim, apesar de eu ter colocado após, ele deu uma escurecida. Então, para quem gosta do cheiro verde, bem verdinho na comida, tem que colocar com o recheio frio, tá? E eu tenho aqui também uma mistura, uma pasta de calabresa, tá? Olha aqui. Eu peguei, eu ralei 2 calabresas aqui, tá? Já usei um tanto, congelei e agora eu vou usar o resto, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu ralei naquele ralador grosso e refoguei essa calabresa com alho e cebola, tá bom? E depois, para finalizar, para ela ter uma liga, eu coloquei requeijão, esses tradicionais de passar em pão, porque eu não tinha requeijão cremoso aqui na minha casa, no dia que eu fiz esse recheio, tá bom? Então a gente pode fazer, congelar, tem que datar, tá bom? Pra não ficar um recheio muito velho e com gosto forte depois, tá? Porque calabresa já é forte, então eu recomendo que vocês usem ele no máximo em um mês. Mais que isso, pode até ser que não esteja azedo, mas vai ficar muito forte o gosto, tá? Eu não coloquei pimenta nesse aqui, eu só coloquei orégano, tá? Eu esqueci de falar do orégano. Nesse frango aqui, gente, tem um pacotinho daquele duo que tem ervilha e milho, tá? Pra não colocar um de cada e não ficar muito perdido na massa, eu coloquei, ó, tá vendo? Acho que dá pra vocês verem. Esse pacotinho de duo, tá? Se vocês quiserem, vocês podem colocar azeitona, aí fica a gosto e a critério do paladar de vocês e também dos clientes, ok? Muito bem. Eu vou pegar uma faquinha. Eu vou sentar, tá bom? Para mim poder ir lendo os comentários. O queijo, gente, ele tá aqui. Eu vou fazer o seguinte, para ele não sair ou se congelado, eu vou colocar ele no congelador de novo, aqui no prato mesmo, tá? Só um minuto. Muito bem. Eu tenho aqui, a gente vai começar pelo risoles, tá? Eu vou precisar abrir a minha massa, então eu tenho um rolo. Eu peguei o meu pequenininho, que eu acho mais prático, mas vocês podem abrir com o rolo de macarrão normal, os grandes que vocês tiverem, tá? Podem usar até aquelas garrafas de vidro para ir abrindo, não tem problema, tá bom, gente? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, algum comentário que eu preciso responder. Gente, então, ó, tem a Eliane tá perguntando da massa. A receita tá na descrição do post. Então, a hora que eu salvar a live, vocês vão ver no corpo do post a descrição da receita. Vocês não precisam se preocupar com relação a isso, tá? E o modo de fazer, eu fiz aqui. Vocês viram que eu coloquei tudo tudo na panela, tá bom? Então, ó. Gente, vamos compartilhar, tá bom? Eu vou abrir aqui, porque a gente vai fazer o risoles. Ó, eu acho que eu vou ter que pôr de novo pra trás e tirar os comentários, tá bom? Ó.
vendo como é uma massa gostosa, gente? A gente pode abrir e pegar ela que ela não quebra. Ó. Tá vendo? Então ela não tá muito fina e nem muito grossa. E eu tenho aqui um aro. Vocês podem pegar um copo, uma xícara que tenha a circunferência que vocês quiserem. Lembrando que depois a massa a gente vai dobrar ela e ela vai ficar o tamanho da metade da circunferência. Então, ó, cortando, ó, deu 3. Então, ó, a gente vai pôr o recheio aqui no meio e depois a gente dobra, então ela fica a metade, ok? Então, ó, eu posso abrir e deixar tudo reservado e criar tipo uma linha de produção. Primeiro eu abro as minhas massinhas, né? Olha lá. Ó. Ó, tá aqui, tá? Ó, as minhas massas. Eu só vou tirar para não ficar na frente da câmera, tá bom? Ó. Não dá para abrir duas. E aí a gente pode ir fazendo isso até terminar, ok? Vamos ver quanto tem aqui. Eu tenho 7. Eu vou fazer 8 pra gente já passar pro próximo. Ok? Então, ó, aquele pedacinho de massa que eu peguei deu 8 disquinhos até agora, ó, tá vendo? E olha a grossura do disquinho. Tá vendo? Ele não tá fino, ele não tá muito fino. Então, quanto mais fino vocês quiserem, mais vocês vão abrindo, tá? Então, ó, o que que eu faço agora? Eu pego um disquinho, ó, pego uma quantidade de recheio, coloco no centro, ó, tá vendo? E venho apertando, ó. Aperto. Tá? Ó. Aí vocês vão ver que ficou um acabamento feio, né? Aqui em cima, ó. O que que eu faço? Depois que eu fiz todos eles aqui, eu venho com o mesmo cortador, tá? Ó, com o mesmo, acho que assim vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Eu vou colocar o cortador para tirar a rebarba. Tá vendo? Ó. Eu vou pôr na minha mão, bem pertinho. Ó, eu venho aqui e coloco o cortador aqui em cima, tá? O risoles fica aqui dentro e a parte que eu quero cortar pra fora, tá bom? Eu vou só colocar na mesa que aí fica mais fácil, ó. Aí, ficou um acabamento retinho e bonitinho pra ser vendido, tá? Então, ó, de novo, põe um pouquinho aqui, ó. E venho, foi muito. Na hora que a gente vai fechar, que a gente percebe se tem muito recheio ou não. Então, ó, a gente aperta. Ó, tá
ficou a rebarba, a gente põe na mesa, vem com o aro e corta. Ó, ficou bonitinho. E aí assim a gente vai fazer em todos os disquinhos, tá bom? Então vou deixar os disquinhos ali para depois a gente finalizar. Então, ó, peguei mais um tanto de massa. Aí, para fazer agora a bolinha de queijo, né? Então, ó, a gente vai amassar e vai abrir rolinho, tá? Quando vocês forem fazer a bolinha de queijo, vocês precisam seguir um padrão. O padrão do risoles que eu escolhi é esse tamanho aqui. Então, ele vai ficar padronizado. Da bolinha de queijo, gente, é a grossura dessa minha cobrinha aqui, desse meu cilindro, que vai definir a grossura do meu salgado, da minha bolinha de queijo, tá? Então, ó, eu fiz uma, peguei outra tira lá, ó, amassar. E aí eu preciso verificar se as duas cobrinhas estão na mesma grossura, da mesma largura. Depois que eu verifiquei isso, eu nem preciso agora me preocupar em fazer ela redondinha. Então, depois que eu fiz isso aqui, em toda a massa, em toda, tá? Se vocês forem fazer só bolinhas. Depois que eu peguei todos os cilindros, eu venho aqui cortando, ó. Isso aqui vai definir para mim o tamanho da bolinha de queijo, ó. Esse que sobrou aqui, ele ficou menor que os outros pedaços, então eu não vou utilizar ele para bolinha, eu vou deixar ele para depois, tá? E aqui eu acabo de cortar com a mesma grossura, tá bom? Esse pedacinho aqui também vai juntar aqui com o restante. Então, olha, eu já tenho mais ou menos padronizado todos os tamanhos das minhas bolinhas, tá? Aí eu vou pegar aquele queijo que tá lá no congelador. A minha massa, ela ainda tá um pouco morna, então por isso que é bom tá ela congelar, a bolinha, desculpa, o quadradinho de queijo tem que estar congelado para isso, tá? Então, ó, eu coloquei aqui e vou subir aqui, ó. Vou envolver e aí, ó, eu vou apertar, tá? Ó. Olha aqui. Tá? Então, ó, já temos risoles e a bolinha, ok? Então, ó, vamos fazer outra bolinha. Venho aqui, ó, eu não preciso nem achatar. Eu posso simplesmente apertar o meu queijo aqui dentro, ó, e ir puxando um pouco dessa massa para cobrir. E aí eu venho aqui, ó, aperto para tirar o ar, tá? Porque se ficar ar aqui dentro, ele vai estourar, tá bom? Ó. Então, normalmente, quando eu tenho muitos assim, eu pego aqui, ó, e já coloco vários para facilitar. Ó. Ó. Ó,
minha bolinha soltou o meu queijo. Tá vendo? Acontece. Ó. O meu queijo tem tá muito grande e a minha bolinha, a massinha aqui não tá muito grande. Então, vamos ver se não ficou nada pra fora, pra não estourar. Ok? Vou fazer mais essa. Aí eu aperto para tirar o ar. Não é apertar de esmagar, mas eu tenho que apertar um pouquinho. Ó. Ok? Para fazer a coxinha, isso aqui depois eu termino. Eu vou utilizar esse mesmo processo de abrir rolinho para padronizar o tamanho, tá? Para ter sempre tudo igual, né? Então a coxinha, o que a gente faz? A gente vai abrir ela. Quando eu aprendi a abrir ela aqui no dedo, puxando a massa para cima do dedo, porque aí ela vai ficar um copinho, ó. E aí a gente vai girando, ó. Tá vendo? Ela fica um copinho, ó. Aí aqui a gente pega o recheio e coloca aqui dentro do copinho, ok? Então, agora minha mão precisa ficar limpinha, porque senão ela não fecha. Então, ó, fiz aqui. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu gosto de apertar o recheio aqui dentro, ó, pra sobrar um espacinho aqui. E eu vim aqui, ó, eu vou pôr a coxinha aqui, ó, essa parte aqui, ó, pra ir fazendo assim e ir fechando a minha coxinha, ó. Esse pedaço aqui, ó, a gente pode tirar. Ela praticamente tá no formato. Eu só quero melhorar a aparência dela. Eu venho aqui, ó, na mão, ó. Tá vendo, ó? Eu ponho ela aqui, aperto, não na bolinha, aqui no cone, ó. Tá bom? Ó, o biquinho deu uma quebradinha. Olha o tamanho dela na minha mão. Ok? Vamos mais uma? Então, ó, eu vou pôr aqui. Vamos fazer com a câmera bem pertinho? Deixa eu tirar o que tá aqui na frente da câmera. Ó, eu ponho o meu dedo aqui e vou puxando a massa para cobrir o meu dedo, ó. Entendeu? Ó. Aí eu giro meu dedo e ficou um copinho. Ó, tá vendo? Posso alargar. E aí eu vou colocar aqui. Se vocês quiserem fazer coxinha com recheio com o catupiry, né, com o requeijão cremoso, eu aconselho vocês a congelar gotas desse catupiry, desse requeijão cremoso. Pega um saquinho, fura a ponta, como se fosse fazer uma manga para confeitar bolo, tá? Então, tira, faz um buraquinho nesse saquinho e vai pingando numa assadeira esse catupiry, esse requeijão cremoso e coloca para congelar. Porque aí depois, gente, é só vocês colocarem essa gotinha que vocês congelaram antes do frango,
entendeu? Aí o catupiry vai ficar aqui no fundo, o frango por cima, e aí vocês vão fechar o copinho como eu ensinei a fechar aqui, ó, tá bom? Aí feito isso, gente, novamente, põe ela aqui na mão, aí coloca a mão aqui assim, ó, e vai girando, ó, tá bom? Ó, ficou muito fina aqui, ó, tá bom? Essas rachaduras aqui, elas vão ser escondidas a hora que empanar, tá? E dessa mesma forma a gente pode fazer com o recheio da carne moída que eu mostrei ali pra vocês, tá? Mas hoje eu não vou fazer, eu vou fazer aquele com a massa de mandioca, tá bom? Mas a massa de mandioca não tem como eu fazer aqui agora. Se bem que a massa de mandioca não tem segredo nenhum. Eu vou até mostrar ela pra vocês, porque ela já está quase pronta. Eu só cozinhei a mandioca, tá? Amassei ela no garfo. E aí é só dar o formato dela. Eu vou temperar ela tudo certinho. Ó. Olha aqui. Aqui tá a minha mandioca cozida, tá? Ela aqui, ela cozinhou um pouco além do que eu queria. Então, ela tá mais mole, ó, tá vendo? Então, eu vou ter que colocar nela aqui ou amido ou farinha de trigo, tá bom? Eu acho que eu vou optar pelo amido e pra ela dar uma secada, tá bom? Então, não tem como eu fazer isso agora aqui. Mas é só a gente não deixar cozinhar a mandioca demais. Então, como eu cozinhei na hora do almoço, acabou que eu perdi um pouco o ponto da mandioca. Então, como é pra mim, não tem problema. Gente, vocês entenderam tudo até aqui? Tem alguma dúvida que de repente vocês perguntaram e por eu não estar prestando atenção aqui nos comentários eu não vi? Enquanto isso, eu vou continuar fazendo meu risoles aqui, ó. Ai, obrigado, Marisa. Lidiane, o vídeo vai ficar salvo sim, tá? Não tem segredo nenhum a massa, gente. Vocês vão ver. Essa massa aqui, ela é bem simples, ela é bem básica. Entendeu? Ó. Oi, Pri, tudo bem, amiga linda? Obrigada, amiga. Obrigado mesmo. Compartilha aí para mais pessoas descobrirem que eu dou aula particular, tá, gente? Agora eu estou como uma das instrutoras de confeitaria e panificação do Instituto Mix Profissões, aqui de São José do Rio Preto, tá? É um curso muito, muito bacana. A minha turma começou ontem, aula online, eu ensinei queijadinha para a turma. Então, enquanto a gente não pode estar presentes fisicamente, eles estão aprendendo online. Ó, eu tô só fechando e depois eu vou finalizar aqui, ó, com o meu cortador, como eu ensinei. O Sueli, como eu expliquei, a massa da mandioca, ela é muito simples, tá? É só mandioca cozida. E aí você, depois dela cozida, você tempera ela da forma do que o seu paladar mais se apetece, entendeu? O que aconteceu hoje é que eu cozinhei a mandioca enquanto eu preparava o almoço. E aí ela passou um pouquinho e não pode passar,
tá? Porque senão ela fica mole demais e não dá liga. Então a massa da coxinha de mandioca é só a mandioca cozida. Ela tem que ser uma mandioca al dente, vamos dizer assim, né? E depois ter força para amassar. E a minha ficou um pouco além, né? Não ficou muito, mas ficou. Então, por causa disso, eu vou precisar voltar ela no fogo, tá? Com um pouco de amido ou farinha de trigo para ela dar uma enxugada, para mim poder então dar o formato, porque do jeito que tá ali, na hora de fritar, ela simplesmente vai desmanchar. Ó, no bolinho da massa da mandioca, a gente normalmente tem. Eu sou muito fã, gente, que as nutricionistas não me ouçam, mas eu gosto muito de caldo de galinha, caldo de legumes, né? Esses sazons da vida, quinor da vida. Eu gosto, eu acho que dá um diferencial. Então, por isso, quando eu uso esses condimentos industrializados, eu não uso sal, porque eles já têm muito sódio, entendeu? Obrigado, Márcia. Benção mesmo para todo mundo. Pode congelar. Posso congelar os risoles já fritos? Não, gente, não pode. Tem que cozinhar, tem que empanar eles. E verdade, né? Eu tenho que mostrar empanando aqui para vocês. Olha só minha cabeça. Eu vou cortar aqui esses dois risoles que eu fiz. OK? Eu fiz só duas coxinhas. Vamos fazer mais uma coxinha? Pelo menos mais umas duas. Amei a live. Aula maravilhosa. Obrigada, viu, Eliette? E aproveitando, gente, eu tenho aqui, desde que começou esse processo, né, de pandemia, da gente não poder sair muito de casa, eu achei que seria muito, muito proveitoso para todo mundo aprender algo novo, no sentido de manter a nossa cabeça ocupada, parar de pensar um pouco nessa doença, né, nos problemas que tudo isso está causando, como também uma forma de ganhar dinheiro, tá? Porque pode entrar o problema que for, as pessoas não param de comer. E salgado vende muito mais do que doce. Então, ao invés de eu ensinar, sei lá, alguma coisa doce para vocês, eu optei em fazer um mini curso de coisas bem básicas de salgado que dá para vocês ganharem dinheiro, tá bom? Então, assim, no começo, eu comecei a fazer salgado para montar um salão de beleza, que eu fiz curso de cabeleireiro. E aí, meninos e meninas, eu gostei tanto disso aqui que eu nunca mais parei. Oi, Efigênia, a primeira vez, muito bem-vinda, viu? Compartilha aí. Gente, quem compartilhar essa aula e as demais que eu já passei, né? Que nos 2 primeiros sábados do mês de maio, eu dei a aula de esfirra, que vocês podem estar acessando aí. Nossa, eu coloquei não tem problema. Coxinha de calabresa. Eu tenho a live das massas, da massa de esfirra, tá? Ela foi do dia 2 de maio. E no sábado seguinte eu dei a massa de quiche empada, tá? Então, quem fizer as receitas, quem compartilhar aí os vídeos, tá bom? Vai ganhar certificação online, tá bom? Porque aí depois eu vou ver quem realmente compartilhou, vou entrar em contato para pegar e-mail e vou mandar o certificado, tá bom? Porque aí pelo menos vocês, além de ter o certificado, se vocês quiserem arrumar um emprego fixo, vocês vão ter o certificado para falar, olha, eu tenho esse curso. Oi, Adriana, tudo bem? Muito obrigada. Simone, você fala de Sorocaba?
Ô Maria de Fátima, eu sou de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Mas eu adoro o Rio de Janeiro. Sempre que posso, eu vou passear para as bandas do Rio. Eu não conheço Sorocaba, viu, Simone? Dizem que é muito boa a cidade. É, quantos mil habitantes tem aí? Deve ser aproximadamente igual São José do Rio Preto. Aqui nós temos mais quase 490, 480 mil. Uma coisa assim. Então, ó, mais uma coxinha. Alguém que está assistindo gostaria de fazer alguma pergunta? Algo que eu, de repente, não pegou, que eu já tenha falado? Alguma dúvida? Deixa eu mostrar uma coisa aqui que aconteceu, ó. Aparentemente a minha coxinha tá rachada, mas quando eu abro um pouquinho eu vejo que não. Então não vai vazar o meu recheio aqui, tá? Eu só vou dar uma beliscadinha aqui, ó, para fechar e depois eu aperto e a hora que eu empanar vai sumir, tá bom? Tudo certo por aqui, por enquanto. Vou fazer mais uma. Ó, o meu queijo ele já tá querendo ficar mole. Se é aqueles, porque tem alguns queijos de mussarela que só de você olhar ele já derrete, né? Se apertar então bem, esmigalha, então tem que congelar. E aí se a massa tiver quente, aí que tem que fazer mesmo o congelamento do queijo. Ô Marisa, esses cursos aqui do mini curso online, aqui na fanpage, eu não tô cobrando nada, tá? É gratuito mesmo, é para ajudar vocês, tá bom? Ai, Rosimeire, que bom que é a primeira vez. Eu espero que você esteja gostando, viu? Você é de Minas, Adriana? Que lugar de Minas? Ó, as aulas anteriores, aqui na fanpage mesmo, gente, vocês vão achar elas, tá? A primeira aula foi no dia 2 de maio, foi num sábado. Aí eu fiz a massa de esfirra, esfirra aberta, esfirra fechada. E com a mesma massa dá para fazer doguinho, dá para fazer trouxinha, dá para fazer joelho, né? Aquele enroladinho de presunto e queijo, que alguns lugares chamam joelho. Aqui em São José do Rio Preto é enroladinho apenas, tá bom? A segunda aula do sábado seguinte, que agora eu me fugi a data, se eu não me engano foi 9, eu ensinei a massa de quiche e a massa de empada. Sábado era pra gente ter aprendido essa massa cozida, mas como eu tive um contratempo, eu tô ensinando hoje, tá bom? E a última aula desse curso vai ser sábado agora, tá? É... o queijo, depois que eu corto eles em cubinhos, eu congelo. Porque se a gente, conforme a gente coloca o queijo aqui na massa, ó, e a gente vai apertando a massa no queijo para envolver esse queijo,
E aí depois, para tirar o ar, eu tenho que dar uma apertada. Opa! Eu tenho que apertar, ó, tá vendo que fica até a marca das minhas dobrinhas aqui do dedo, ó. Isso se o queijo não tiver congelado e se a massa estiver morna, quente, o queijo vai derreter, entendeu? E aí ele não vai aguentar todo esse processo de amassar e depois de enrolar, tá? Isso já aconteceu comigo, então é experiência, por isso que eu opto por congelar. E aí, quem quiser e gostar, pode salpicar um pouco de orégano, que é essas pontinhas aqui que vocês estão vendo no queijo, tá? Que aí dá um saborzinho diferente, entendeu? Mais alguma pergunta? Vamos ver. Nossa, Ouro Preto. Há 30 anos no Rio. Ai, que delícia. Obrigado, você é uma bênção. Obrigado mesmo, Marisa. Deus abençoe vocês também. Bom, já falei como faz para ver as aulas anteriores. Nossa, Simone, então Sorocaba é bem maior que São José do Rio Preto. A extensão da cidade é muito grande, mas a gente não tem ainda nem 500 mil habitantes, né? Então, ó, eu vou dar uma arrumada aqui. Ok? E aí, gente, para empanar, vocês podem. Tem muita gente que empana no ovo, tá? O ovo é caro, começa por aí. Se vocês baterem ovo e gema junto, a hora que você frita, ela cria aquela espuma no óleo que você nem enxerga mais o seu salgado. Já aconteceu isso com vocês? Então o que a gente faz? Tem algumas opções. A gente tira a gema e bate só um pouco a clara, não precisa bater em ponto de neve. Só dá aquela quebrada. Pode colocar um pouquinho só de sal se quiser, se não quiser não precisa. Mas, como eu disse, ovo custa caro, gente. Então, a gente tem a opção de fazer uma caldinha de água com amido, tá? É tipo assim, um copo de água para uma colher de amido, de milho, tá? Dissolve e leva pro fogo, dá aquela engrossada, tira do fogo, espera esfriar. E aí você vai colocar o seu salgado nesse amido e depois na farinha de rosca, direto, tá bom? Agora tem a opção também de simplesmente molhar na água. Aí na água vocês dão uma temperada nela com sal, se vocês quiserem. Pode colocar sazon, tá bom? Sazon ou então Ajinomoto, né? Um pouco de... Como é que fala, Jesus? De vez em quando foge as palavras da minha cabeça, hein? Pimenta do reino. Então pode temperar um pouquinho aí, se quiser. Então o que eu mais utilizo é essa água, tá? Com a farinha de rosca, tá bom, gente? Então, ó, eu fiz aqui umas bolinhas. Bolinha mais fácil, eu fiz mais. Ó, as coxinhas. E os risoles, ó, tá vendo? Vamos por aqui assim. Ó, os três juntos aqui, ó. Ok? Então, ó, peguei a minha farinha de rosca que eu guardo na geladeira. Ó. Vou colocar aqui no prato.
Aí eu peguei aqui um pouquinho de água na panela, ok? E vou temperar essa água. Caiu o meu potinho de... Então, eu vou pôr um pouquinho de sal. Ok? O meu potinho de pimenta, ó. Eu posso colocar, de repente, páprica aqui, eu acho que ia ficar divino. Me ocorreu isso agora. Então, ó, coloquei aqui dentro, ó, tá vendo? Então, ó, tô escorrendo e vou jogar aqui, ó. Aí, com a mão seca, eu vou tirando daqui, ó. Agora eu vou pegar minhas coxinhas devagar para não quebrar o bico, né? Porque coxinha sem bico não é coxinha. Então, ó, deixa escorrer bem, joga aqui em cima, ó. Essa minha farinha de rosca aqui, essa aqui não é a industrializada, tá? Essa aqui ainda foi meu pai que fez pra mim. Ele fazia de bastante. Então ele fez antes de falecer. Então, ó, risoles a mesma coisa. Jogo aqui, escorro, ó. Essa mesma água eu posso usar para fazer toda a massa, tá? Que nem eu fiz aqui com vocês, só um pouquinho. Eu simplesmente vou tampar minha panela para usar ela daqui a pouco, a hora que eu terminar depois da live. Ok? Então, deixa eu secar minha mão. Então, ó, a gente tem aqui as coxinhas, as bolinhas, tá bom? E os risoles, olha só, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui com relação ao que eu fiz. Oi, Ione, tudo bem, amada? Agora a gente só tá se vendo assim, né? WhatsApp e Facebook, gente, live. A gente não pode se ver ainda, né, Ione? A Ione é minha companheira lá da Casa Espírita. Ô Marcela, tudo bem? Bem-vinda. Mesmo que você chegou só agora no final, a live vai ficar salva aqui no fanpage, tá bom? Então, o que eu posso pedir para vocês de contribuição, gente, é que curtam a minha fanpage e comecem a me seguir.
tá? Eu, graças a Deus, consegui descobrir uma forma de salvar as minhas receitas para poder jogar tudo no YouTube. Então eu acredito que logo, logo, não as lives, porque as lives eu ainda não consegui. A Priscila, ó, precisa passar essa pandemia rápido para a Pri vir aqui me ajudar nisso, que eu não dei conta ainda. Mas logo, logo eu vou começar a colocar essas receitas e outras no YouTube também, tá, gente? Então, assim, me curta aí, tá bom? Vamos fazer bombar aí essa fanpage. Vamos me ajudar? Vamos ver se tem alguma. Oi, Cleonice, tudo bem? Eu sou de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. E você, tá falando da onde? Ah, você. Peraí, Sueli, daqui a pouco eu vou responder, hein? Que eu já vi que você perguntou antes. A Luciene tá falando que ela é de Campo Grande. O Luzia, o que eu tava falando com respeito à empanação é que a gente tem a opção da clara do ovo, porque se a gente colocar o ovo inteiro, bater, né, e fazer aquele empanado tradicional, a hora que a gente frita, ela espuma muito. Aí a gente nem consegue visualizar o salgado na frigideira ou na panela, né? Então que a gente pode usar só a clara, mas como o ovo está caro, né? Ainda mais agora na pandemia, subiu. Uma cartela de 30 ovos custava 10 conto, agora tá 13, né? Então subiu muito. Então a outra opção que eu dei é fazer um mingauzinho bem ralo de água com amido de milho. Se quiser, põe, mas nem precisa temperar, não precisa pôr sal, nada, tá? Então vai molhar a mão nesse amido depois, vai pegar aqui o salgado, que a mão vai estar melada com esse amido, passar e já vai colocar ali na farinha de rosca. Ou então fazer como eu fiz aqui na aula, que é o que eu costumo fazer normalmente. Eu tempero uma água natural, tá? Com sal e pimenta do reino, tá bom? Se a cliente não gosta e não pode com pimenta, eu só coloco sal, tá bom? E depois empano na farinha de rosca. A que eu usei hoje não é industrializada, é o pão torrado e depois ralado no ralador, batido no liquidificador, ok? Aí a Luciane tá falando que é de Campo Grande, do Rio. Rosimeire, o negócio é aprender um pouco de tudo mesmo nessa vida, viu? Porque o básico é o que realmente mais sai. Porque quando a gente começa a fazer uma massa diferente, uma massa de milho ou uma massa de cabotiã, começa a ficar um pouco mais caro, porque vai outros ingredientes, né? Então aí a gente tem que aumentar o valor do salgado e as pessoas acabam não querendo muito não. Ficou alguma dúvida? Gente, para fritar, então, já que a Sueli está perguntando na hora de fritar, deixa eu só. O que a gente pode estar fazendo na hora de fritar é assim, essa massa a gente vai, para congelar ela, começa por aí, né? A gente precisa pôr numa assadeira ou direto numa forminha de isopor, tá? E a gente precisa colocar esses biquinhos sempre para cima, tá? No máximo, dá uma deitadinha assim de lateral, para que a próxima não fique assim, fique deitada, tá? Por quê? Que não quebre a ponta até ela atingir o total congelamento. Depois é só soltar e fazer ou bandejinha ou saquinhos, tá bom? Que aí tem gente que vende no saquinho, tem gente que vende na bandejinha de isopor, tá bom?
mas aí você só vai poder embalar depois que ela estiver congelada, porque se você colocar ela assim no saquinho, vai amassar tudo, tanto a bolinha quanto o risoles, vai amassar, vai deformar e vai ficar feio. Eu sou chata, eu sou enjoada, então tem que congelar preservando o formato, tá bom? Para fritar, a gente pode descongelar ela, tira umas 2 horas antes da geladeira e frita no óleo bem quente, tá? Não é no óleo mais ou menos não, tá bom, gente? Por quê? Se a gente colocar ela no óleo mais ou menos, sim, entre o quente para bem quente, conforme a gente... Eu sempre frito de 10 em 10. E eu coloco numa panela grande, não coloco em panela pequena não. Eu coloco sempre de 10 em 10, porque quanto mais unidades de coxinha, de bolinha ou risoles que a gente colocar na fritada, o óleo, a temperatura cai. Aí aquela bolinha vai ficar lá dentro do óleo, o óleo vai estar de novo frio, vamos dizer entre aspas, né? Frio, e até ele esquentar ao ponto de deixar douradinha, bonitinha, aquele óleo foi encharcando a minha bolinha e ele começa a desmanchar e é onde estoura os salgados. Então não pode de jeito nenhum ser óleo frio, assim, morninho para quente, não. Tem que deixar bem quente. Uma dica que eu dou para vocês é colocar um fósforo dentro. A hora que o fósforo acender é porque está realmente muito quente, tá bom? Mas também muito quente não vai queimar de um lado e se você distrair vai ficar tudo queimadinho e não é legal também. Então assim, joga o fósforo ali dentro. A hora que você perceber que aquela madeira começou a ferver, né, a borbulhar em volta do palito, é porque o óleo já tá bom e aí você coloca, tá? Não põe pouco óleo, põe bastante e não coloca muito de uma vez para o óleo não esfriar, tá bom? Vamos ver. Ah, isso aí, vamos bombar, vamos bombar. O que é perto da sua casa, Sueli? Não entendi. Perto da minha cidade, você escreveu. A Andrea tá no Rio de Janeiro, a Jacicleide tá em Recife. Ai, que delícia. A Jane tá em Vitória, Espírito Santo. Aí eu respondi, né, Sueli, a tua pergunta sobre a fritada. A Marisa é do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. A Fabiana Pitangueiras. A Mônica Lacerda é de Varginha, Minas Gerais. Parabéns, você ensina muito calmamente. Obrigada. Ah, tá. Vende por quanto? Muito bem. Aqui na minha cidade é uma realidade que pode ser diferente para quem mora lá no Recife, que é a nossa amiga aqui, vou achar, a Jacicleide. Porque o preço dos meus insumos difere provavelmente de lá. Porque às vezes, né, o que gasta para levar esses insumos até lá é o que gasta mais do que aqui, que é perto da cidade né, do interior de São Paulo aqui. Então assim, difere. Aqui eu vendo ele frito, já, né? Eu entrego frito para o cliente, para as festas, que eu faço festas. Eu entrego a R$70 o cento. Frito. Se for congelado, 65. Tá bom? Se fritar congelado, Pri, corre o risco sim. Então, pode você colocar congelado direto? Pode. Só que aí você tem que deixar o óleo muitíssimo quente, tá? Aí ele vai dar a dourada por fora, por dentro ele vai estar ainda congelado. Aí o que a gente faz? A gente abafa ele
para aquela quentura chegar lá no centro do recheio, tá? Mas ainda assim pode correr o risco, se o óleo também estiver muito quente, de não chegar a quentura lá no final. Então, eu recomendo sempre dar uma descongelada, tá bom? Essa receita aqui, o interessante é isso. Tem algumas que dá para colocar direto, tem algumas receitas que vai, em vez de ser só farinha, vai também batata cozida, amassadinha. Então aí fica uma massa mais leve e dá para fazer isso sim. Ô Sueli, você tá em qual cidade mesmo? Eu esqueci, a Sueli sempre me acompanha aqui. Viviane, boa tarde. Ela tá em Videira, Santa Catarina. A Vera Lúcia tá em Fortaleza, primeira vez. Muito obrigada, viu, gente? Então eu agradeço quem me acompanhou até aqui, quem teve essa paciência de ficar aqui me ouvindo, vendo essa receita, tá bom? Compartilhem a live, curtam a minha fanpage, tá bom? E Fernandópolis é bem pertinho, pertinho da Mar, minha amiga que mora em Votuporanga. De vez em quando, aliás, quase nunca, né, Mar? Eu vou pra casa dela. Agora na pandemia, menos ainda. Mas enfim, gente, muito obrigada pela presença. Compartilhe. Vamos fazer bombar aí essa live. A primeira deu mais de 15 mil visualizações, fiquei muito feliz. A segunda eu não estou acompanhando muito bem, mas a última vez que eu vi tinha quase 10 mil. Então, assim, muito obrigada pelo apoio de vocês, tá bom? Quem for daqui de São José do Rio Preto e quiser ter uma aula presencial, me procura. Ou então quiser um curso bem completo, completinho mesmo, gente, vocês vão me encontrar aqui no Instituto Mix, aqui em São José do Rio Preto. Tá bom, gente? Se ficou alguma dúvida que eu não tenha respondido, ou que se você fez alguma pergunta que eu não respondi, a hora que eu encerrar a live e ela ficar salva certinho, eu com o tempo eu vou e respondo todo mundo, tá bom? Muito obrigada até aqui, tá? Vou terminar aqui de fazer os salgados e depois eu posto foto para vocês, tá bom, gente? Não vou fritar porque eu já engordei 1 quilo nessa quarentena, tá? Um beijo.